Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje, no sábado após as cinzas, a liturgia da igreja nos coloca um dos evangelhos mais bonitos do chamado de Levi. E esse texto nós poderemos dividi-lo em duas partes. Primeiro, o chamado particular a Levi, que é Mateus, e depois o chamado de todos para seguirem a Jesus. Vejam aqui a primeira parte do texto. Jesus chama Levi. Jesus é Deus, Ele tudo sabe, Ele tudo conhece. Ninguém dele se esconde. E mesmo assim, ele chamou Levi. Ele sabia que Levi era pecador. Ele sabia que Levi era um homem de vícios. Ele sabia que Levi não era santo. Ele tinha consciência que Levi não era um homem aceito na sociedade. Por quê? Porque publicano. Porque era odiado pelos judeus, porque roubava o povo, e mesmo assim Jesus o chamou. Por que será? Primeiro, nós temos que entender que para Cristo não importa a condição do homem até se encontrar com Ele. O que vai contar para nosso Senhor é o modo como o homem vai se comportar depois de com Ele se encontrar. É o modo do homem viver depois de ter encontrado Jesus. Porque aqui nós temos que compreender que todo encontro com nosso Senhor causa algo na nossa vida. Seja ela uma mudança, seja uma indiferença. A mudança nos levará aos céus, a indiferença ao inferno. E aqui, o Senhor, conhecendo Levi, chama Levi, porque nosso Senhor quer dar oportunidade a Levi de mudar de vida, de crescer, de ser aquilo que Deus quer. Deus olha Levi, mas não olha os seus pecados. Não importa para Jesus a vida pregressa de Levi, importa para Jesus agora a nova vida de Mateus. E aqui é que muitas vezes causa uma estranheza muito grande nas pessoas, quando elas não compreendem que a igreja não foi fundada para os santos, mas para os pecadores que precisam de conversão. É aqui que as pessoas não conseguem entender que são os pecadores que devem ir à igreja, que devem crescer na fé, que devem se aproximar de nosso Senhor. E é justamente essa metanoia, esse processo de mudança, essa mudança de vida que agrada a Deus. Então vejam, nosso Senhor, Ele chamou Levi, conhecendo Levi, porque confiou na mudança de Levi, porque deu um crédito de confiança para que Levi pudesse mudar de vida. Só que nesse chamado de Levi, aqui, acontece uma grande estranheza. Os fariseus, os mestres da lei, começam a murmurar, começaram a reclamar. Mas vocês comem com os cobradores de impostos e com os pecadores? Ou seja, os fariseus querem dizer a Jesus assim: olha, quem é santo não pode se juntar com um pecador. Quem é puro não pode se aproximar do impuro. Quem é justo
não pode se aproximar do injusto. Só que aqui existe uma grande diferença. Nosso Senhor se aproxima do pecador, não para se influenciar, mas por acreditar na mudança do pecador. O grande problema hoje em dia é que muitas vezes nós queremos correr das pessoas que levam a vida de pecado porque nós tememos nós mesmos. Se temos fortaleza para permanecermos convictos e fortes nas nossas decisões, ou, de outro modo, nós corremos porque nos achamos santos e os outros pecadores. E eu não posso andar com aquele pecador. E Jesus, aqui de um modo tão sábio, ele diz: não são os sadios que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. É importante que nós compreendamos que o chamamento de Jesus, ele é universal. É chamar o pecador à santidade, o injusto à justiça, o doente a uma vida sadia. Então vamos, meus irmãos e minhas irmãs, nessa caminhada rumo ao céu, pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos ajude, que nos ilumine, que nos fortaleça, para que nós possamos crescer na amizade com Ele, trilharmos esse tempo da quaresma com mais um pouco de propriedade de fé, e assim chegarmos justos e felizes à Páscoa da ressurreição. Vamos ficar de pé e vamos elevar a Deus os nossos pedidos.